Olá, meus amores, como é que vocês estão depois desse período de provas, de atividades? Espero que vocês estejam realmente bem, tenham aprendido bastante esse período com as avaliações, com as aulas de revisão, depois de um período que nós não estávamos tendo aulas com atividades nos nossos livros. Então nós estamos voltando e eu espero que vocês estejam bem, tá bom? E para iniciar essa aula de ensino religioso, eu gostaria de pedir que você colocasse sua mãozinha no seu coração e vamos iniciar essa aula. Não importa o horário que você está assistindo, se é pela manhã, se é à tarde, se é à noite. O importante é que nós possamos fazer juntos essa oração, tá ok? E aquela oração que você já conhece, a oração do Pai Nosso, que nós sempre estamos fazendo nas nossas aulas. Então feche o seu olhinho e vamos repetir. Quem sabe já vai, não precisa repetir. Então vamos fazer essa oração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amém. Amém. Que Deus nos livre de todo o mal, de todo o perigo e que tudo dê certo, tá? Então você prepara aí o seu livrinho de ensino religioso, esse livro aqui que você já conhece direitinho, já sabe. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos lá na página 77, essa página aqui, ó, estas páginas. E nós estamos iniciando mais um capítulo que tem o nome desse capítulo Espalhando Sementes do Bem Viver. Então vamos entender um pouco, vamos explorar um pouco essas páginas. Aqui diz assim, ó, nesse quadro, nesta lousa, leia aí, acompanhe com a tia a leitura. Nossas famílias têm diferentes tradições religiosas. E esse tema aqui desse capítulo, espalhando sementes do bem viver. O que você imagina? Espalhar sementes do bem viver. O que quer dizer isso? Espalhar quer dizer que é por todo lado, E sementes é algo que nasce, que vai brotar. E do bem viver é algo muito bom. Então vamos explorar um pouquinho mais. Aqui diz assim: amemo-nos uns aos outros, porque Deus é amor. Isso mesmo. E essa passagem aqui é um versículo bíblico lá no livro de 1 João, capítulo 4, no versículo 7. Isso mesmo, você que tem a sua Bíblia da criança, que se você quiser dar uma lidazinha lá no livro de 1 João, capítulo 4, no versículo 7. Amemo-nos uns aos outros, porque Deus é amor. Isso mesmo, Deus ele é amor, ele nos ama e por esse motivo, por ele nos amar tanto, nós também aprendemos que nós devemos o quê? Amar uns aos outros e além de amar, esse amor ele precisa ser o quê? Um amor sincero, um amor verdadeiro. Não importa a crença, não importa a religião, a cor, o tipo do cabelo, isso não importa. O importante é o que?
é o amor, que prevaleça o amor. E aqui é possível ver várias pessoas, mas cada uma, ela vem o quê? Representando uma religião, uma tradição religiosa, cada uma com a sua cultura, cada uma com os seus costumes e, acima de tudo, existindo que entre todos eles o respeito, isso mesmo. É necessário que exista o respeito entre todos nós. Então vamos lá. Assim como respeitamos cada pessoa, como é que devemos respeitar também também devemos respeitar suas escolhas, além de respeitar. Assim como respeitamos cada pessoa, como é, do jeito que ela é, acreditando no que ela acredite, devemos respeitar também as escolhas de cada um, ok? Identifique na ilustração a família que segue o candomblé. Você vai observar aqui e vai identificar qual é a família que segue essa tradição religiosa. A mulher com lenço na cabeça frequenta que espaço sagrado? Por quê? Essa mulher aqui, vocês olhando para essa imagem, vocês acham que ela frequenta qual espaço sagrado? Será que ela ela frequenta alguma mesquita ou outros tipos de templo? Então você vai escrevendo aqui. Identifique e vai escrevendo. Em sua opinião, as famílias da cena convivem de forma respeitosa? Olhando para essa imagem, o que é que vocês acham? Que elas convivem de forma o quê? Respeitosa. Isso mesmo. Vamos passar para essa página aqui, 78. Em nosso país existe muita diversidade religiosa, pois a população brasileira foi formada por muitos povos. Isso mesmo, observem aqui na ilustração que existe uma grande diversidade, tanto da cultura quanto da população brasileira, porque para o nosso país vieram pessoas de outros países e assim foi formando a população brasileira. Para o Brasil vieram portugueses, angolanos, franceses, holandeses, moçambicanos, suíços, alemães, poloneses, vieram judeus, vieram turcos, libaneses, italianos, vieram japoneses, espanhóis e entre outros. Cada um desses povos trouxe para o Brasil sua tradição religiosa e sua fé em uma divindade, ou seja, em algo que eles acreditam ser o ser mais importante para eles. Os portugueses, por exemplo, trouxeram o cristianismo e a fé em um Deus que é o Pai de todos. Isso mesmo, os portugueses eles trouxeram para o Brasil o cristianismo. Então, acreditando que trazendo a fé, expondo Deus como Pai de todos, como um ser supremo. E vamos aqui na página 79. Os indígenas que já habitavam em terras eram de diferentes povos e enxergavam a divindade de modos diversos. Mas a fé em um ser bondoso, grande Criador, que está em paz com todos os seres, é comum a muitas nações indígenas. O budismo ensina a buscar a paz, uma vida sem violência. Vivendo assim, é possível perceber o que é importante na vida: a paz, a união, o bem viver com todos em nossa volta, o islamismo, a divindade. No islamismo, a divindade é chamada de Alá. Ele é o único, o todo-poderoso. Os seguidores do candomblé, religião afro-brasileira, acreditam na existência de um ser supremo. Ele é o Olorum, o criador de todo o universo. Cada religião ela acredita em algo
Então, é aquilo que eles levam para a vida. Aí a tia trouxe aqui uma imagem, que nós vamos olhar para essa imagem e nós vamos observar essa imagem. Ela representa, olhando para cada uma criança, uma imagenzinha dessa. Todos estão de mãos dadas, e isso simboliza o que? Eles estão de mãos dadas ao redor do mundo, isso mesmo, ao redor desse globo, representando o universo, representando o mundo. E se você observar as características de cada um, eles representam o quê? Uma diferente cultura. Ó, aqui nós temos os indígenas, japoneses, americanos, China e assim por diante. Nós podemos observar o quê? Podemos observar que existe entre eles o respeito, existe entre eles a união, não é isso? Isso mesmo, observem bem cada um. E observando essa imagem, nós podemos ver que não importa a cor da pele, o tipo de cabelo, mas é possível ver que entre eles existe o respeito. Olhando assim, a gente não consegue perceber se existe desigualdades. Ó. Por exemplo, um representa o rico, outro representa o pobre, outro o negro, outro o branco, um o amarelo, outro o vermelho, um o judeu, outro o muçulmano, e assim por diante. Essa imagem representa a diversidade que existe no mundo, assim como eu e como você, né? Como eu represento uma tradição religiosa que talvez não seja sua, talvez não seja do seu colega e assim por diante. Mas existe o que? O respeito. Observamos essa imagem e podemos ver que cada uma tem as suas características, veio de um país diferente. E o importante é que nós venhamos aprender, né, que deve sempre existir o respeito. Cada dia mais a gente precisa entender que existe o respeito. É preciso que exista o respeito. E eu quero te convidar a repetir comigo uma frase. Você vai ficar olhando para essa imagem e você vai meditar, você vai colocar um fundinho musical e você vai repetir comigo esta frase. Essa frase que diz assim, repita assim, olhe bem para a imagem, olhe bem para as características da imagem e você repete assim: estamos juntos com nossas diferenças e semelhanças e de mãos dadas mostramos que somos capazes de conviver em harmonia e em paz uns com os outros. Vamos repetir mais uma vez. Vamos repetir essa frase, nós vamos refletir em cada palavra. Estamos juntos com nossas diferenças e semelhanças e de mãos dadas mostramos que somos capazes de conviver em harmonia e em paz uns com os outros. Nós somos capazes, gente, de viver em harmonia e em paz uns com os outros, como disse a frase. Então vamos continuar aqui a nossa aula aqui do nosso livro para que a gente possa compreender. Na página 80, o que é que vocês irão fazer? Responder a questão 1. Há muitas tradições religiosas. Nelas as divindades são diferentes, mas há também semelhanças. Escreva 2 semelhanças. Você vai escrever e você vai escolher 2 semelhanças e vai escrever.
que existe entre as diferentes tradições religiosas. A 2, você vai ligar a frase à tradição religiosa que ela se refere. Aí aqui na página 81, nós vamos acompanhar a história do patinho feio, que vocês já conhecem muito bem. Diz assim: era uma vez uma mamãe pata. Acompanha aí do seu livro. Era uma vez uma mamãe pata que percebeu um ovo a mais em seu ninho e cuidou dele com o mesmo amor que cuidava dos outros. No tempo certo, os patinhos nasceram, 5 igualmente fofinhos e um diferente e desengonçado. À medida que crescia o patinho feio, se tornava cada vez mais diferente dos irmãos. Eles riam dele e isso deixava muito triste, até que, envergonhado e cansado de piadas, ele decidiu ir embora. Foi viver sozinho na floresta. Certo dia, já crescido, o patinho avistou de longe elegantes e lindos cisnes no lago e sentiu-se ainda mais triste e feio. Porém, ao se aproximar da água, logo percebeu, emocionado, ele era um lindo cisne. Vocês observem aqui que os irmãos eram todos iguais, mas no meio havia um que era o que? Diferente. E vocês, ouvindo essa história, vocês até já conhecem muito bem essa história, vocês acham que existiu respeito pelas diferenças do patinho, que era diferente dos outros, por parte dos seus irmãos? Não existiu respeito. Será que os irmãos desse patinho, eles agiram de forma correta? Não, porque nós não devemos o que? Fazer piadas com as diferenças dos outros. Nós devemos o que? Respeitar, porque todos nós somos diferentes sim uns dos outros. Temos os nossos gostos e temos as nossas o que? Preferências. Então é importante que, e aqui ele representa o que? Essa diversidade, as diferenças, mas o que é que nós podemos perceber? Que no primeiro momento não existiu esse respeito. E uma coisa que é importante, nós precisamos nos aceitar como nós somos, porque não é porque o coleguinha riu de alguma coisa, de alguma característica física nossa, que nós não vamos nos amar. Nós temos o que nos respeitar do jeito que nós somos. Nós temos que nos aceitar, tá bom? Então, vocês vão concluir essa atividade e a nossa aula vocês vão fazer só essa página 80, né, essas 2 questões e aqui esses 3 itens para vocês responderem, tá ok? Então, um beijo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.